Pessoal, mais uma vez nós estamos com o nosso podcast Foco no Alvo e dessa vez, né, a gente está aqui com uma personalidade, né, aqui do nosso bairro, do nosso município. É um amigo, né, um companheiro nosso também, né, que é o Chico do Posto. E hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre a história dele, né, sobre a sua vivência no meio político, tá certo? E acredito que, mais uma vez, esse bate-papo vai ser bem interessante e coisas que talvez você não conheça, ele vai estar aqui também revelando para vocês, para mim, né? Porque a gente não é também de conversar muito, né, Chico? Então ele vai estar aqui relatando para vocês algumas situações que ele tem enfrentado também, né? Então é isso, né? Chico do Posto, nome verdadeiro é Francisco Antônio Costa Emiliano. E Chico do Posto surgiu como? Primeiramente, boa noite. Quero agradecer muito essa oportunidade da gente trazer ao conhecimento da nossa população eusebiense, dos nossos irmãos e irmãs do Jabuti, certo? Sobre a história do Chico do Posto. Chico do Posto, com o nome de Francisco Antônio Costa Emiliano, que ninguém, onde você chegar ninguém conhece, mas Chico do Posto, o Eusébio todo o Ceará hoje conhece. Porque em 1988, eu migrei de Tabuleiro do Norte através de um amigo político lá, né, da cidade. Lá eu já fazia política, já trabalhava, sempre amei a política, né, a boa política. Com quantos anos? Eu vim para cá não tinha 18 anos completo. Já né? era envolvido na política lá? Lá eu já pegava uma rural e subia as serras, zonas rurais, levando o povo, que lá dá muito isso, o pessoal vem para feira, perde o carro e aí corre para a posta do político e lá eu era envolvido, e vai lá, Chico, leva lá e tal. E eu levava as pessoas, mesmo na época sem habilitação, mas no meio do mato. Uhum. E quando eu vim para cá foi através de um amigo também, que o pai dele foi vereador do Tabuleiro do Norte por 8 vezes, presidente da Câmara 4 vezes, vice-prefeito, né? O cunhado dele foi prefeito da cidade, o irmão foi vereador da cidade. Então, assim, é uma família tradicional. E ele era gerente do posto, na época, posto Guarará. Uhum. E aí, Chico, eu quero que você vá para me ajudar no posto. Você é muito extinto e vai dar certo. Eu vim, me tornei um frentista e fiquei conhecido como Chico do Posto. Né? Isso em 1988, quando o Eusébio estava se emancipando. Incrível, né? E hoje eu estou aí, no Brasil afora, conhecido como Chico do Posto. Quer dizer que esse apelido já veio de lá para cá? Não, esse apelido foi aqui. Foi o aqui. povo do Jabuti que me colocou. Ah. De lá eu vinha como Chico. Uhum. Né? A pessoa que me trouxe, ele me chamava de Chico Curicaque. Não sei aonde foi que ele arrumou isso. Mas o Chico do Posto foi a população do Jabuti. Por quê? Porque quando nós chegamos aqui no posto, quando eu cheguei com ele, o Jabuti, Eusébio, Jabuti Itaitinga, era muito poucas casas. Certo? Não tinha energia, não tinha água potável. E no posto a gente vendia querosene para as lamparinas. Muitas pessoas iam comprar de litro, 2 litros de querosene. Certo? Comprar gás. Eu vendi muitos tambores de gás ao povo de Jabuti. E o povo chegou lá, Chico do Posto, Chico. Né? Porque Francisco chama de Chico. E aí veio Chico do Posto porque eu trabalhava no posto. E aí eu sou muito contente com esse nome que foi me dado pela nossa população do Jabuti, Eusébio Itaitinga, porque na época, do lado de lá, eu morava no Barro Duro. Ah, tu morava lá, era? Morei no Barro Duro, né, e me casei com a pessoa lá do Barro Duro, do Itaitinga. Infelizmente, as coisas da vida não deu certo, graças a Deus ela vive bem, eu vivo bem. E aí eu vim morar no Eusébio, do lado de cá, né? Porque do lado de lá todo mundo sabe que é Jabuti e Itaitinga. Já com quantos anos já aqui? Aqui eu tô com 34 anos, mais ou menos. De 88 para cá deve dar 34 anos que eu tô aqui e tenho 30 e poucos anos de casado hoje com a minha esposa que Deus me deu na minha vida. Que é a Cosma, a dona Cosma, né? Que nós temos 2 filhos. Uhum. E para nós é tudo. A família é a base de tudo. Quer dizer que saiu lá do Tabuleiro do Norte
Com quantos anos? Saí de lá e ia completar 15 anos. 15 anos. Há muito tempo mesmo, viu? 15 anos. O sangue eusebiense corre nas veias, né? Corre nas veias. Eu amo essa cidade para mim é tudo, porque eu sempre tinha um sonho de ser a voz do povo, de representar o povo, né? Vendo a luta lá em Tabuleiro. Eu tinha essa vontade. E a minha maior vontade, Léo, de me tornar um representante do povo, foi exatamente por escutar das pessoas que todos políticos eram igual. E eu falava, eu quero ser um dia um vereador, certo? A voz do povo para mostrar que nem todos são iguais. Nós podemos fazer coisa diferente. Iguais que a gente escutava que era igual, porque dizia que todo político era corrupto. E aquilo ali mexia muito, porque tem em todas as repartições tem o bom e tem o ruim. Então você nunca pode generalizar. E eu escutava isso e isso mexia muito comigo. Eu digo, eu vou ainda um dia ser vereador. E eu botei isso na cabeça de querer ser a voz do povo aqui na cidade do Eusébio. E eu queria ser vereador do Eusébio. Sabe? Começou a se envolver na política com quantos anos? Aqui. Pronto. A necessidade que me trouxe, que me tornou político na cidade do Eusébio, eu já tinha isso na veia, o sangue na veia. Em 1999, eu comecei a ver os problemas do Jabuti, o povo queimando lixo no meio da rua. Não sei se você lembra, ali na esquina da Dona Princesinha ali, do Piloto, ali eles faziam fogueira quase todo dia, um esgoto a céu aberto, 21 sem água. Né? Eu comecei a trazer o Barra Pesada na época da Marilene Lima, e a gente fez no meio das varedas, mostrando que tinha casa, mas não tinha ainda água, não tinha luz. Aí eu procurei o prefeito, o ex-prefeito, o fundador do Eusébio, né, o seu Edson Sá. E eu acho que eu fui no dia errado e na hora errada procurar ele, porque ele já tem um temperamento parecido com o meu. Mas quando eu fui até ele para levar essas demandas de esgoto, lixo na rua, falta d'água, iluminação pública, ele estava passando por um problema entre gestão e sindicato. Houve um atrito entre ele no evento, com o sindicato dos servidores. Na época era o professor Gesto, o presidente do sindicato, Cideus. E aí até os guardas chegaram com a roupa rasgada e tal, e eu fiquei ali, ixi Maria, a guerra foi grande. Aí não, foi uma confusão com o sindicato e tal. Houve vias de fato. Aí eu fui falar com ele, aquela ruma de gente, né? O senhor distribuiu uma senhazinha, eu era o último. Aí quando chegou a minha vez, ele aperreado, não, eu queria falar com o senhor lá no gabinete. Não, tem que ser aqui mesmo, tem que ser aqui mesmo. Aí a partir dali eu me senti atingido. Eu sei. Desrespeitado, né? Mas era porque eu estava no lugar errado, na hora errada, porque estava o conflito. E aí dali eu voltei, aí sim, dali eu já fui nos Correios. Aí eu fui nos Correios, porque sabe de tudo da cidade, eu digo, rapaz, aqui no Eusébio tem o Partido dos Trabalhadores? O cara, tem, Avenida Eusébio Queiroz, número tal, assim. Aí eu saí a pé, fui bater lá. Isso em 1999. Estava com quantos anos, Chico? Eu estava, na época, com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. 20, não sei, 25, 26 anos, eu acho, na época. Se a gente for fazer essa conta aí. Aí lá eu fui muito bem recebido e me filiei ao PT. Isso tu foi lá no mesmo dia? No mesmo dia, eu já saí de lá com aquilo na cabeça. Eu digo, rapaz, não vou mais atrás não, vou lutar pelo povo. Vou me filiar a um partido político, vou pedir apoio do partido político. E assim eu fiz. Né? E me filiei em 1999 no Partido dos Trabalhadores, que infelizmente andou por outros caminhos. E a partir dali eu comecei a fazer a política na cidade do Eusébio, denunciando e tal, aí veio a luta da passarela e muita coisa. E aí em 2000 eu fui candidato a vereador. Né? Em 2000 fui candidato a vereador e na época eu fazia muitas denúncias e o promotor da cidade era muito amigo do prefeito, né? do ex-prefeito, seu Edson. Tinha uma amizade muito próxima e ali eles me tiraram da jogada, faltando uma semana para a eleição. Aí foi. Exigindo um documento, né, de grau de instrução. Eu tinha, mas não era aqui
Tabuleiro. Ah, Foi onde eu estudei, né? E saí de lá com a 7ª série, né? E eu tinha como pegar, mas o prazo que eles me deram não deu para me cumprir, porque tinha que procurar nos arquivos lá e tudo. E aí me tiraram da jogada faltando uma semana para as eleições. Em 2020, aí sim, aí a partir dali eu digo que eu vou voltar aos estudos, para não depender desse documento lá de Tabuleiro Norte. Aí eu voltei a estudar no Barro Duro, né, e terminei o 2º grau, junto com a Cosmo. Ali eu já tinha certificado e tudo, né, 1º e 2º grau. Quando foi em 2004, eu me candidatei a vereador. pelo mesmo partido que tu... Pelo mesmo partido que eu era filiado e que me filiei em 99. Aham. Aí eu disputei a eleição de 2004, onde eu tirei 217 votos. Na época, sou muito grato ao povo de Eusébio, porque não comprei nenhum voto. Entrava com quanto? Na época, precisaria de 600 a 700 votos, tinha uma cadeira garantida. Mas eu, sem nada, como até hoje, financeiramente, eu não trabalho a política com dinheiro, a gente tem que analisar bem essa questão. Porque quando se trabalha a política com dinheiro, vem o ato da corrupção para se repor aquilo que foi tirado. É o que a gente está vendo aí, né? O escândalo do INSS, tudo tem a ver com a política. Fazer dinheiro para manter sua base política. E aí, em 2004, fui muito satisfeito com 217 votos. 2008, disputei novamente pelo PT, né? Já esse 2004, 2008, já apoiando o doutor Arcilon como prefeito da cidade. Eu tirei 425 votos. Em 2012, aonde veio a história de perder pela idade. Tirei 619 votos, pelo PT também. E aí eu empatei com o ex-vereador França. Ele era mais velho, assumiu. Aí criou aquela onda no Eusébio, no Jabuti. Perdeu pelo meu voto. Rapaz, se eu soubesse, tinha votado no Chico do Posto. Mas na próxima eu voto. E criou uma onda que nunca tinha sido vista na história do Eusébio. Quando foi 2016, assim, isso em 2012. 2014 eu disputei eleição para deputado federal pelo PT. Meu estadual era Arthur Bruno e eu federal. Tirei 6.774 votos. Quando foi em 2016, eleição para vereador. Fui eleito, graças ao povo do Jabuti, com 1.341 votos. Só no Jabuti tirei 1.181 votos. Ninguém na história do Eusébio tirou essa votação no seu bairro. Né? Nem o nosso vereador Nonato, nem o ex-vereador Paulo César, certo? Nem o Aldo Serpa, nem o Ricardo Sá. Estou puxando pessoas que não estão mais nem vivas. Então, assim, essa votação foi histórica. E eu devo tudo isso ao povo do Jabuti. Realmente nessa época aí, houve uma manifestação muito grande. Não, eu escutava, onde eu chegava, Chico, rapaz, me desculpe, você perdeu pelo meu voto, mas na próxima você não perde. Aí eu criei a mãozinha, mais um. Aí fiz aquele trabalho, foi uma linda carreata no Jabuti, a maior carreata da história. Quando abriu as urnas, foi a alegria de realmente representar o povo, ser a voz do povo, lutar pelo povo. Levei processo, estou respondendo processo, mas senti a vontade de mostrar que nem todo político é igual. Nem todo pastor é igual. Existe um melhor, tem um jeito de trabalhar, e eu fiz a diferença no meu Eusébio. Se você puxar nos análises da história do Eusébio de 88 até agora 2025, nunca teve um vereador com atuação que teve o Chico do Posto. Eu entrei para dizer, estou aqui para representar o povo acima de pau e pedra. Levei processo, fui caçado a minha voz na Câmara, entrei na Justiça, certo? E estou respondendo processo até hoje, mas tive o prazer de mostrar que dá para fazer o melhor. Do teu partido, na época, tinha quantos contigo? Na época, só poderia lançar 23 candidatos, certo? E a gente tinha a chapa fechada dos 23, mas foi eleito 2. Eu e o Tarcisinho Sá, o saudoso Tarcisinho Sá, que está no braço de Deus, que era outro vereador de oposição, que muito me ajudou, muito me orientou
como se fazer política, porque quando eu cheguei ele já tinha 2 mandatos, né? E já foi eleito nós dois. O Goga, na época, era vereador, perdeu por 70 votos. Se o partido tira mais 70 votos, nós tínhamos feito 3 vereadores. 3 vereadores, né? Chico do Posto, Tarcisinho e Goga. Certo? E na época, o nosso candidato a prefeito era o Dr. Mauro. E sendo oposição, enfrenta muita dificuldade. Olha, a oposição é bom. A oposição é bom porque você é um passarinho. Você bate as asas a hora que quer, chega onde quer, ninguém pode lhe impedir. Se você achar que tem que pousar no olho de uma castanhola, você vai pousar porque você tem essa autonomia. Mas pelo outro lado, meu irmão, a coisa pega. Né? Eu tinha um jornalista que hoje me tem como amigo, né? Mas eu sofri muito, porque ele estava ali só para bater nas ações do Chico do Posto, era uma coisa muito persistente, né? E foi uma coisa muito difícil. Chegava na secretaria, sabe, as portas fechadas, às vezes chegava numa escola para cumprir minha missão de vereador, de fiscalizar, eu tinha que fazer o confronto com a diretora. Então isso tem essa desvantagem, né? Você não está ao lado do prefeito. Mas a maior vantagem é porque você é liberto a dizer o que você acha, o que deve, com responsabilidade e compromisso. Eu levei alguns processos não por ter faltado com a verdade, não por ter sido agressivo demais, mas pela forma de colocar. Se o Léo, dá um exemplo, o Léo pegou esse celular e eu estou vendo ele pegar e levou, mas eu não posso dizer que ele é um ladrão. Eu posso dizer, supostamente o Léo foi quem pegou. E eu dizia, não, foi o Léo que pegou. Então, isso quem pode dizer é a justiça. E aí eles vinham com um processo de calúnia e defamação. Eu levei vários processos, estou respondendo ainda, só por conta disso. Quando um determinado dia, um ex-procurador, me acompanhando no meu dia a dia, vendo o sofrimento, ele foi até a Câmara Municipal e, quando terminou a sessão, ele me pediu uma conversa e ele disse, vereador, eu vim aqui só para lhe ajudar. Você está reclamando aí na tribuna que está levando processo, por isso, é só por isso. Fale assim. E a partir dali eu comecei. Supostamente está errada essa licitação. E aí eu não levava processo porque eu não disse que tinha coisa que afirmar que a licitação estava irregular, supostamente. Então foi isso, para que as pessoas saibam que os processos que eu estou respondendo não é por faltar com a verdade, apenas as colocações das palavras. Se expressou de uma forma diferente, né? Diferente, porque cada um no seu. O poder executivo diz executar, poder legislativo, legislar, fiscalizar. Poder judiciário é fazer o papel das denúncias ser concretizadas, se há ou não aquela pessoa que está sendo acusada, se tem culpa ou não. A partir dali, se a justiça disser que a pessoa realmente furtou, participou de algo de errado, aí você pode dizer, fulano de tal roubou, fulano de tal foi desonesto com a coisa pública. Por quê? Porque você tem um documento dado pela justiça. Você não pode antecipar o trabalho da justiça. E tu acha que dessa forma como tu se expressava, foi falta de orientação? Ou... Totalmente. Eu, quando eu entrei como vereador, eu deveria ter colocado, isso foi uma falha, por falta de experiência, né, um advogado para me assessorar, porque o advogado tem esse papel de dizer o que pode dizer, o que não pode, né? A hora de falar e a hora de não falar. Infelizmente, como eu era vereador da oposição, eu coloquei toda a minha assessoria, certo? Para ganhar e trabalhar. Nunca ninguém precisou devolver R$1 para mim da assessoria. Pode procurar todos os assessores, todo mundo sabia quem eram meus assessores. E eu não tinha espaço para colocar ninguém. A Câmara Municipal tem sim os advogados para acompanhar o parlamento, mas eu era oposição. Um advogado da Câmara paga por nós, mas muitas das vezes a porta era fechada para não me dar nenhuma informação.
E às vezes eu nem procurava Só porque era oposição. porque era oposição. E esses processos, a maioria da parte de quem? Esses processos eu fui processado pelo ex-vereador Dadá, fui condenado, estou pagando multa à Receita Federal, certo? Todos os meses eu tenho que pagar a minha parcelazinha, não sei nem quando é que vai terminar, vai estar perto de terminar. O próprio doutor Acilon entrou com processo, a dona Marta Gonçalves, o Bruno Gonçalves, certo? E um empresário, a própria promotora de justiça também, porque no processo da Lagoa do Parnamirim eu falei que a promotora estava sendo omissa. Então, por conta dessa palavra, afirmei que ela estava sendo omissa e ela me processou e eu ainda tenho processo para responder sobre isso, certo? E tem outros processos andando, certo? Mas tudo está nas mãos de Deus. Eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé nos amigos e alguns a gente já está amenizando. O próprio repórter tinha um processo agora recentemente, foi a audiência, mês retrasado. Eu não sei qual que vai ser a sentença do juiz, mas eu achei que o juiz e o promotor estão querendo realmente me dar alguma penalidade. Eu senti isso. Mas o próprio autor que entrou, ele mesmo disse para o juiz que não tinha mais interesse, até porque eu estava passando por problema de saúde, eu estava com dificuldade financeira, mas a justiça não quer saber. O processo chegou lá, gerou o número. Vai de acordo com os autos. Né? Vai de acordo com os autos que você tem que falar perante a justiça. Mas está nas mãos de Deus, Léo. Tenho sofrido muito com isso. E Chico, uma pergunta bem pessoal. Até hoje, do que tu fez, do que tu falou, se arrepende de alguma coisa? Léo, o que eu me arrependo é de não ter procurado uma instrução melhor para estar envolvido dentro da política. Então, isso é um grande arrependimento que eu tenho, até porque eu não acusei ninguém assim, aleatoriamente, mas poderia ter sido mais instruído para evitar, né, de expor o nome de algumas pessoas antes que a justiça faça o papel dela. Então, me arrependo demais disso, até porque me custa muito caro, de vez em quando, o promotor, o oficial de justiça bater no meu portão trazendo uma intimação para a audiência. Isso é uma coisa que mexe muito comigo. Então, me arrependo muito disso. E outra pergunta importante, pretende ainda se candidatar, Léo, se envolver na política? A maior decepção da minha vida pública foi na eleição de 2024, né? Eu já tinha disputado a prefeitura em 2020, né? Não fui para a reeleição, né? Fiquei segundo colocado e a partir dali eu fiquei 4 anos fora da política, né? Isso me causou um desgaste porque eu tive que trabalhar, eu tive que cuidar do meu dia a dia, eu me distanciei um pouco da população e na eleição eu voltei a disputar o cargo de vereador, achando que poderia ter o reconhecimento do povo e eu tirei 6.775 votos. Eu achava que esse povo estava todo indignado com a atual gestão e que poderia me voltar à Câmara Municipal, mas realmente foi muito decepcionante. E para finalizar respondendo a sua pergunta, eu não tenho interesse de disputar mais cargo, a vereança no município de Eusébio. Não tenho, uma decisão minha com a família, alguns amigos, certo? Mas os políticos não vão se acomodar achando que o Chico do Posto vai ficar calado. Eu tenho a minha voz, tenho o meu direito como cidadão. Tem outras maneiras, outras formas de... Estou trabalhando fortemente, projeto, quero contar com você, com a sua ajuda, e você tem uma visão muito importante, que é cuidar da juventude, do que se trata, da saúde deles, que é ocupar o tempo dele praticando esporte. Esporte, você tira a criança da rua, das drogas, do álcool, certo? Você traz saúde para ele, porque ele vai praticar esporte, certo? E vai ocupar a mente dele. Então, hoje eu estou voltada, certo? Até contando com o apoio da própria prefeitura, né? O prefeito teve mês passado conversando comigo sobre os projetos da associação,
doutor José Arimatea, quero ser muito grato a ele, a atenção que ele teve. Mandou uma equipe semana passada na associação para conhecer a associação. E eu quero trabalhar, eu quero ajudar o Eusébio, quero ajudar o Jabuti, quero formar, ajudar com a sua ajuda e outras pessoas, trazer e mostrar o potencial das nossas crianças para que eles possam sonhar e ser um jogador do Ceará, do Fortaleza, do Ferroviário e até mesmo do Brasil, por que não? Né? Verdade. Então eu tenho esse sonho e vai ser realizado com o seu apoio, certo? E nós vamos fazer uma grande parceria, conto com o apoio do vereador Nonato, conto com o apoio do ex-vereador Paulo César. Eu quero fazer um trabalho que sirva o povo do Jabuti. Tudo em prol da comunidade. Prol da comunidade. Agora, disputar a eleição para a vereança só se houver uma mudança muito grande, que eu possa desfazer o meu pensamento junto com a minha esposa, a minha família, de voltar a disputar o cargo de vereador. Para ajudar o Jabuti, para ajudar o Eusébio, ajudar o Ceará, eu não preciso estar disputando a eleição, mas eu preciso estar dentro da política. Essa decisão de não querer mais disputar a eleição tem a ver com o estado de saúde hoje? Tem. Eu era uma pessoa sadia, eu não tomava remédio nenhum, certo? E após a ida e volta de eleição, as disputas, as confusões da justiça, eu passei a depender de remédio para sobreviver, para dormir. Estou tomando remédio para dormir, certo? Meu corpo está precisando de descanso, descansar um pouco, certo? Ficou muito agitada a minha mente, né? Porque quando a mente não está bem, o corpo padece. E aí, tudo isso, né? Eu passei 3 meses sem poder me levantar de uma cama, chorando de dor, gritando. E eu não quero isso para mim, eu quero viver. Quero ajudar, mas também viver. Quer compartilhar com eles o momento que tu enfrentou, que está enfrentando até hoje, né? Que está se recuperando ainda, né? Quer compartilhar com mais detalhes? Sim, sobre o problema da saúde, sim. Na data do meu aniversário, dia 16 de dezembro de 2024, né, eu trabalhando com a minha esposa na confecção, eu sentia o meu corpo perdendo as forças, né, e aí eu tomei um remédio para moleza no corpo, me deitei achando que ali era só uma gripe, uma moleza no corpo, né? Só que foi mais grave, né? Foi mais grave porque a partir dali, dia 16, quando foi no dia 17, eu achando que eu já ia voltar para as máquinas para trabalhar na costura, meus pés começaram a inchar, né? Meus braços começaram a inchar, até hoje ainda está. E a partir dali, meu amigo, foi só sofrimento. Foi 3 meses acamado com problema de uma bactéria, né? Que foi descoberta no Hospital do Eusébio e encaminhado para o São José. E lá eu fiz o tratamento dessa bactéria, mas o corpo já estava todo atingido. Teria que me recuperar em casa com fisioterapia, com remédio e tal, e como até hoje. E recentemente eu tive que me operar, no dia sexta-feira retrasada, eu me operei, né, de um cisto de Baker, né, um líquido que foi gerado, que o doutor Mauro, quero ser muito grato ao doutor Mauro, ele várias vezes, 10 horas da noite, ele vinha na minha casa para tentar amenizar minhas dores, né? Chegou a tirar várias vezes líquido. Sentia muita dor, Chico. Era uma coisa que eu nunca imaginava na vida que aquilo ali incomodasse tanto a minha estrutura. Né? Eu acordava 2 horas da manhã com dor e ia andar na rua sem poder andar, gritando, chorando, certo? Porque a casa para mim se tornava pequena. Então tudo isso aconteceu, mas Deus sabe de tudo. Sou grato a Deus. Estou me recuperando da cirurgia, pegou 11 pontos, foi 10 pontos. Né? Se Deus quiser, sexta-feira eu vou tirar os pontos. Né? E eu acredito que a partir daí vai ser só melhora para que eu possa trocar os projetos da associação com sua ajuda, com a ajuda dos demais colegas políticos que querem ajudar. Certo? E dizer que Deus é maravilhoso. Com essa doença eu pude saber quem realmente eram meus amigos, certo?
vários pastores, obreiros, né, sair das suas casas, final de semana para orar na minha cama por mim, né? Eu não podia me levantar, quando me levantava era gritando de E do dor. meio político, chegou alguém? Eu sou grato ao doutor Mauro, que já disputou 3 vezes a prefeitura do Eusébio, é um político. Sou grato ao prefeito José Arimatea, que veio na minha casa, que compartilhou minhas dores, ajudou em tudo que pôde fazer, certo? Até hoje está ajudando, certo? Eu não tive contato com o doutor Acilon, mas tive contato com vários vereadores. O vereador Nonato Chilito me visitou por várias vezes, me ajudou financeiramente, né? E o vereador Roberto Rocha, o vereador Dadá também, mesmo eu tendo um atrito com ele nos processos, ele me ajudou, certo? Tem o vereador Elenilson, a vereadora nova que assumiu agora, me deu um branco, mas eu não posso esquecer, a Camila, né? A Camila, é a primeiro mandato. E que eu saiba, o Ednardo do Santo Antônio, a Cira me visitou, a vereadora Cira, certo? Nessas horas, Então, assim, as barreiras caem por terra. todas caem por terra. E eu recebi esse povo com muita alegria, certo? E eu vi realmente quem são meus amigos, me ajudaram bastante. Financeiramente, todo mundo ajudou, fiz rifa, né? Os pastores orando em todas as igrejas do Eusébio, do Jabuti, tomava ciência todo dia que a igreja tal estava orando por mim. Então, assim, foi muito importante nesse momento dessa minha doença, porque a doença, às vezes, ela vem para que você acorde do que você tem para fazer, do que você está fazendo. Então, essa minha doença me trouxe muito ensinamento. Primeiro, passar a amar mais as pessoas, ter mais paciência, valorizar, né? se organizar melhor. Né? Então, eu estou passando por tudo isso, mas estou bem pertinho de atravessar essa barreira. A minha família foi, certo? A minha esposa, meus filhos, né? foi, assim, eu acho que até passou dos limites, entendeu? Deram o que não tinha mais, né? A minha esposa já estava esgotada, que tinha dia que não conseguia se levantar, mas se levantava, né? Trazia meu café na cama, eu não podia se levantar. A minha urina, eu urinava ali numa vasilha, ali ia lá e levava no banheiro e voltava. Então, assim, a minha família foi tudo e Deus foi tudo, a minha família e os meus amigos. Eu acho que eu esqueci alguns políticos, mas eu acho que Deus sabe de tudo e a recompensa veio dele, né? A recompensa veio dele. E Chico, com tudo que já foi compartilhado aqui hoje, qual a conclusão que tu tira disso? Olha, a conclusão que eu tiro é que todo dia eu penso de tudo que, desde quando eu comecei em 99 até hoje, 2025, né? Eu tirei muitas coisas boas. Hoje, aonde eu chego, a pessoa olha para mim, me abraça, esse é o Chico do Posto, eu gosto do seu trabalho. Então, assim, é muita coisa boa, tá? Aprendi muito, fiz muitas amizades boas que hoje não serve só para mim, serve para meus amigos, né? Eu ligo para uma pessoa, ligo para um deputado, ele me recebe, eu ligo para um médico, ele me recebe. Então, assim, eu fiz muita amizade. Então, isso para mim, é uma conclusão muito importante. Eu não tenho nada de dizer assim, me arrependi de ter entrado na política. Eu agradeço a Deus por Deus ter me dado a oportunidade de eu ter entrado na política. Uma experiência a mais, né? Uma experiência a mais, é uma conclusão que eu tenho que foi muito bom. E Chico, o trabalho que tu faz na praça, aquelas festas, pretende continuar? Olha, as festas da praça eu fiz 19 anos no Natal das Crianças, coisa muito bem organizada, com apoio dos empresários. Aí eu fiz a festa do trabalhador, sorteando carro, sorteando moto, com apoio dos empresários. O que é que aconteceu? Com a crise do Covid-19, muitas empresas fecharam as portas, muitas empresas ficaram com dificuldade até de manter a empresa, avalie para tirar, para doar para alguém. E a gente ficou sem poder fazer contato com o povo, né? Passamos aquele tempo todo se distanciando de um do outro. Então isso dificultou. Mas eu pretendo,
voltar a fazer o Natal das Crianças. Eu fico muito alegre quando eu vejo uma criança, um pai Um no trabalho muito bonito, viu? pula-pula, certo? No escorregador, na fila da pipoca, do algodão doce, recebendo ali com tanta alegria. Isso me faz com que a minha mente fique melhor, que o meu corpo fique melhor. Então dá para a gente fazer isso sem precisar dizer, vou fazer porque eu quero ganhar uma eleição, porque eu quero ser candidato. Não. Vou fazer só no intuito de ser feliz e ver alguém feliz. Então, pretendo retomar, certo? O Natal das Crianças, não sei, o Dia das Mães. Vai depender muito do nosso trabalho junto, né? Com o seu apoio, com o apoio do Valbim. Valmir, eu acho que é possível a gente voltar a fazer a festa do trabalhador, o Natal das Crianças. Então, não estou prometendo que vou fazer, mas estou É um trabalhando para desejo, né? Continuar. que volte a fazer, até porque é na praça, na porta da minha casa, na porta da associação. Então, meu amigo, aqueles momentos eram os momentos mais alegres da minha vida. Chico, voltando aqui ao assunto da associação, hoje é a única atividade em prol do povo que tu tem hoje, né? E como funciona a associação? Olha, a associação, o nome ela já fala por si próprio. A associação é associar as pessoas ao prédio, aos deveres. Então, nós precisamos fazer um grande trabalho com o povo para que o povo saiba o que é a associação. A associação ela não está ali para dar as coisas. Ela está ali para associar as pessoas nos seus direitos, certo? O direito da família, o direito do acesso à escola, à creche, à iluminação pública, água potável, entendeu? Saneamento básico. A associação ela pode organizar a população para que leve essa necessidade até os poderes, certo? Então, eu pretendo fazer esse trabalho de forma organizada, de forma correta, certo? Então, eu pretendo trazer para a associação, eu vou contar com sua ajuda, para que a gente chame a população para mostrar o que é uma associação. Associação é isso. A associação ele pode, após organizar a sociedade, nos seus deveres e direitos, trazer projetos para a própria associação administrar, como nós vamos administrar o projeto do esporte, com o apoio da prefeitura. Tenho certeza que o prefeito vai abrir as portas, né? E o governo do estado, os projetos estão em andamento. Vamos começar agora na Associação Comunitária do Jabuti, talvez até o final do mês que vem, uma atividade que para mim vai ser uma alegria muito grande, que é um projeto que nós demos entrada em 2022, um valor de 414 mil, para qualificar a nossa terceira idade, tirar eles como se tivesse ali encostado, já se aposentado. Não. Terceira idade nós temos que trabalhar, porque nós temos muito a aprender com eles. Então, esse projeto que vai começar talvez até o final do mês que vem, é de doces e salgados, para que a gente faça o próprio salgado para fazer as festas das mães, fazer a festa das crianças. Tipo se fizer bem, vão comer coisa boa. Se fizer coisa ruim, vão comer coisa ruim. Então, nós estamos com esse projeto, já está aprovado, já tem quase 70 mil na conta, quase 60 mil na conta, certo? Tem uma empresa que está repassando para o fundo municipal e o fundo municipal repassa para nós administrar esse projeto de doces e salgado para a terceira idade com acima de 60 anos. Vai ser tipo um curso profissionalizante. Curso profissionalizante, no nome correto. Qualificar as pessoas, né, principalmente a terceira idade, para que ela leve para dentro de casa e diga para o neto, para a neta que se ela aprendeu, se ela pode ser uma pequena empreendedora, eles também podem. E recentemente a associação estava com o programa Ceará Sem Fome, né? É um programa muito interessante do governo do estado. Eu fui procurado graças ao envolvimento da política e eles passaram para minha responsabilidade, na época, 5 cozinhas, né? Para me dizer aonde que eu poderia indicar associações ou a sociedade organizada, sem ser
empresa, CNPJ, poderia se organizar 5 pessoas para, num determinado local, montar a cozinha. E assim a gente fez. Foi montada uma no Parque Avaí, Olho d'Água, Jabuti, Santo Antônio e mais outra lá pelo Eusébio. E a nossa cozinha, ela fazia todo dia sem quentinha. Tudo isso bancado pelo governo do estado, né? Uma parceria. O governo não tinha braço para trazer esse benefício para o Ceará todo. Mas com a parceria entre a associação e governo, a coisa deu certo, está dando certo. A minha questão de eu ter entregado a cozinha do Ceará Sem Fome é porque eu tinha uma parceria, certo? No início do Ceará Sem Fome, com o senador Eduardo Girão, que todos os meses ele repassava para a conta da associação R$ 2.000. Aí eu pagava aluguel, pagava internet, pagava telefone, pagava a auxiliar de cozinha, R$ 600, pagava 70% da conta de energia e a água era isenta. Então eu tinha esse apoio dos 2.000. E isso é um projeto do senador, sou muito grato ao senador e dizer para você também que o senador mandou uma equipe médica na minha casa para me acompanhar, né? Acompanhou até mês passado. Sou muito grato ao senador Eduardo Girão. Mas isso é um projeto do senador, certo? Para dar oportunidade. Ele pagou aluguel de 1 ano da associação para que eu se organizasse e pudesse conseguir alguns projetos para marchar com as próprias pernas. Mas infelizmente eu não consegui. Passou quanto tempo, Chico? Ele pagou por 1 ano, aí quando ele encerrou, aí veio a política, e aí veio o desgaste, né? A gente perdeu a eleição e a gente ficou sem apoio, sem buscar essa parceria de aluguel, de luz, de telefone, de internet. Porque né? O gasto é muito grande. Aí, e muitas das vezes faltava uma verdura, faltava um cororal, faltava um óleo, e a gente, para não mandar para as pessoas uma quentinha de qualquer jeito, eu me obrigava a comprar ali no Neném, no Ayrton, se perguntar a eles vão dizer. E a gente comprava um dia outro não, um garrafão de água, pagava a merenda das meninas, então tinha uma despesa. Aí quando eu perdi esse apoio do senador, porque é um projeto dele de 1 ano já passar para outra, né? Aí eu fiquei, meu irmão, numa situação que peço desculpa ao povo do Jabuti, não foi porque eu perdi a eleição, mas eu tentei passar para o vereador Nonato, né? Ele esteve lá, conheceu a cozinha, foi na minha casa com a esposa, mas não deu certo, ele tem as razões dele, né? Não deu certo, e aí eu entreguei de volta ao governo do estado. É importante revelar o motivo, porque de repente as pessoas desconhecem a causa, né? Por ter fechado, por ter parado, na verdade, e acaba às vezes falando coisas que não convém, né? Pois é, eu era para ter me pronunciado através das redes sociais, através da página da associação, ter explicado para o povo, foi uma falha minha, né? Mas não foi nada de rancor porque perdi a eleição, não, porque eu perdi essa parceria que eu tinha 2.000 todos os meses na conta da associação. Você pensar em 2.000 não é brincadeira, e eu não consegui repor outra pessoa para repor aquilo ali, tá entendendo? Então, o Ceará Sem Fome é um programa bom. Eu tinha muita alegria de ver as pessoas 11 horas chegando lá com sua sacolinha para pegar sua quentinha. Meu coração não ficou bem, mas a gente faz aquilo que pode. Tentei, passei 1 ano ainda, né? Mas junta uma eleição, aí junta uma perca de uma ajuda, aí é uma pancada muito grande. Infelizmente, eu peço desculpa ao povo do Jabuti, mas quem sabe? Essa associação não vai trazer coisa melhor. Porque está ativa, né? Está ativa, a associação ela tem 22 anos de fundada, ela não tem uma pendência, ela sai todas as certidões negativas, trabalhistas, todas as certidões, ela está perfeita para receber qualquer recurso, estadual, federal, municipal. Estou recebendo o recurso para o curso dos idosos, né? E estamos trabalhando em outros projetos do esporte. Eu a criançada do Jabuti terá esse grande apoio da associação e o seu programa também vai fazer parte
dessa necessidade para esclarecer as pessoas a importância da associação. E já aproveitando aqui o momento, né, a gente tirar um dia para a gente fazer lá umas filmagens, né, conversar um pouco lá no espaço, né, para que as pessoas, para quem não conhece ainda, passe a conhecer, passe a frequentar. Léo, eu não sei se o programa está encerrando, mas eu queria assim, fazer algumas recordações rapidamente, certo? Ao povo do Jabuti, ao povo do Eusébio. Chico do Posto, ele tem uma história muito, muito bonita. Quem não lembra da luta da passarela, aonde toda semana morria gente na travessia do quilômetro 20. Quantos amigos e amiga nossa perdeu a vida ali? Então eu resolvi comprar aquela briga, né, através do CNPJ da associação, para dar mais força. E hoje nós temos uma passarela onde faz quanto tempo que você não vê falar num acidente fatal ali? Então, assim, isso me marca muito. Eu tenho a alegria de dizer, e o prefeito Acilon, ele, se você perguntar, ele vai falar isso para você. Eu tenho a alegria de dizer que, mesmo sem ser vereador, eu consegui um posto de saúde por 21, certo? No valor de R$500 mil, e o prefeito, na época, não tinha um terreno com escritura pública no 21, que foi uma promessa dele em 2004, que eu estava do lado dele, em cima do palanque, e eu corri atrás dessa emenda e consegui a emenda, e não foi possível no 21, estão fazendo agora o posto, né? Já está bem, parece que está bem adiantado, e eu não fui lá, mas vou lá visitar. Mas ele disse, olha, tem um terreno com escritura pública nas Guariba, pode ser? Eu digo, doutor, o que não pode é perder o dinheiro. E esse dinheiro veio, posto foi feito, está lá para quem quiser ver. Ninguém na história do Eusébio, da vereança, conseguiu isso, e sem ser vereador. Consegui aquele calçamento da Maria José Roca ali por trás da fábrica de colchão. Consegui aquele calçamentozinho ali, aquele pedacinho que era horrível. R$60 mil, uma emenda do deputado estadual Antônio Carlos, do PT. Consegui aquele calçamento da minha rua, da esquina da pizzaria até o catavento da rua da Ninova, no valor de R$70 mil, calçamento executado, e eu tenho o documento. Consegui R$214 mil para o campo do comercial, para fazer arquibancada, vestiário, banheiro e iluminação. O projeto está na minha mão, se você quiser conhecer o projeto. Foi feito pela engenharia da prefeitura. Infelizmente, o prefeito, não sei por qual razão, não vou aqui, não foi executado. O dinheiro voltou. E consegui 250 mil para calçar todas as ruas ao redor, aí na região do campo do comercial. Santa Helena, José Galdino, aquelas ruas ali, Maria Cândia, 250 mil. Não foi fechado o convênio, o dinheiro foi para Calcaia. Certo? E consegui 138 mil para fazer aquele calçamento da Neuza de Freitas, lá no final das empresas ali de coleta de lixo ali, Limpe Tudo, ali nas quadras, a Reprama, a Neuza de Freitas, do leilão ali. Consegui 138 mil e o calçamento foi feito. Consegui, com o deputado federal Vaidon, a qual eu agradeço, uma ambulância no valor de 80 mil, foi comprada. Eu até briguei na justiça que eu queria ver a ambulância. E na época o prefeito ganhou 4 do governo do estado e uma que eu consegui 5, só chegou 4. E eu fiquei brigando, querendo ver a outra ambulância, mas passou. Não adianta mais ir atrás disso, que passou. E consegui 4 consultórios odontológicos, certo? Para Olho d'Água, Timbu, Encantada e, se eu não me engano, Autódromo. 4 consultórios odontológicos. Cadeira de dentista toda completa. Então, isso é uma história que ninguém tem na história do Eusébio. Eu desafio, na forma bem leal, que traga para mim alguém que tenha essa história. Eu tenho, e tudo que eu falei aqui para vocês, se você achar, alguém está questionando, quer ver o documento, eu trago. Está tudo provado. Tudo arquivado, guardado lá em casa. Então, essa é a minha alegria. Sou muito alegre. E quero dizer ao povo do Jabuti do Eusébio que conte comigo para a gente continuar lutando. Sem interesse, não serei mais candidato a vereador no Eusébio. E para encerrar essa questão, estou sendo convidado, né, a se candidatar a vereador no município de Itaitinga.
Recebi já 3 convites, mas não dei resposta. Deixa Deus Deixa trabalhar. Dia de Mas no amanhã só Eusébio- pertence a ele, né? Mas no Eusébio eu não encerrei. E voltando aqui para as conquistas, a única conclusão que a gente tira é que no meio de tantas lutas sempre tem grandes vitórias, né, Chico? Isso não resta dúvida. Não resta dúvida. Quando eu me lembro que eu fui socorrido pelo SAMU, Flotino Messejana, derramando sangue, por conta de uma pedrada que eu levei de um torcedor do Ceará, que vinha do jogo do Horizonte. Eu derramei aquele meu sangue ali, mas fiquei alegre, porque mesmo derramando sangue, a passarela está construída e passa por cima quem quer, passa por baixo quem quer, mas está lá o equipamento, que é o dever do governo, e lutamos muito por isso. Então é muita conquista, muitas conquistas. Verdade, verdade. E então é isso, pessoal. Essa é um pouco da história do nosso amigo Chico do Posto. Você que ainda não conhecia, tá aí, nos acompanhe, tá certo? Aí nesse projeto que a gente está trabalhando, tá certo? Nos ajude também, tá bom? Compartilhando aí o nosso trabalho. A gente vai marcar para a gente conversar um pouco também lá, para mostrar a associação, para a gente fazer lá umas filmagens. Então é isso. Quer concluir, falar mais alguma coisa? Eu quero só encerrar dizendo que eu sou de uma família humilde, uma família de agricultor. Meus pais estão nos braços de Deus, minha mãe e meu pai foram por braço de Deus através de infarto do coração. E eu tenho um grande exemplo dos meus pais, dos meus irmãos, são 8 irmãos, comigo 9, e sou muito alegre com as minhas 5 irmãs e meus 4 irmãos. Isso é o maior projeto da minha vida, todo dia eu falo com todos, né? Ao amanhecer o dia a gente se fala através do WhatsApp. E eu quero dizer para você, Léo, que quando eu vim para cá, eu vim num momento difícil, eu não tinha uma bolsa para botar minhas roupas, e me tornei vereador, me tornei uma pessoa conhecida hoje no Brasil todo, né? Através das redes sociais. Aonde chega, se sabe quem é o Chico do Posto Eusébio, certo? Por momentos de turbulência, momentos de alegria, mas sabe quem é. Então, eu agradeço demais a Deus por ter você trazendo esse programa. Eu quero pedir a você, você do Eusébio, valorize, isso é muito importante. Aqui já teve o Rodrigo, conhecido como Bochecha, apresentando o projeto, né, das pessoas com dependência. Aqui já teve o vereador Nonato Chileiro. E aqui está aberto, mas isso aqui tem despesa, tem luz, tem o trabalho, tem tudo, certo? Então, pessoal, vamos ajudar? E a partir de hoje a associação será um parceiro desse grande projeto. Com certeza. Então é isso, a gente agradece, fica ligado aí, a gente vai estar trazendo outros assuntos aqui para a gente conversar também, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, obrigado aí pelo seu apoio, pela sua participação, pelo seu acompanhamento aí no nosso trabalho. Obrigado também, viu, Chico, pela presença. Eu que agradeço. Então, tamo junto. Quando você me ligou, jamais eu poderia fugir, certo? E trazer a realidade, porque esse programa vai esclarecer a muita gente do que foi o Chico do Posto quando chegou, do meio, do fim, certo? Então isso é muito importante. Eu agradeço demais o seu projeto. E a associação está de portas abertas para nós fortalecer esse projeto, para trazer o que há de melhor para o Eusébio e para o Jabuti. Pronto, tamo aí. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.